Olá, todo mundo de alguma forma busca uma terra prometida, né? Aquele lugar de paz, de realização. Mas e se a gente estiver procurando no lugar errado? Nesta análise, vamos explorar uma jornada que começa numa escola bem inesperada e que, no fim, redefine completamente o que significa encontrar esse tal paraíso. Então, vamos começar com uma pergunta que meio que vira tudo de cabeça para baixo. E se a Terra Prometida, esse ideal de um destino perfeito, não for um ponto no mapa, mas algo completamente diferente? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E aqui a gente já vê a perspectiva mudando radicalmente. Olha só, de um lado, temos a visão clássica, a Terra Prometida como um lugar geográfico, sem problemas. Do outro, uma ideia que é muito mais poderosa, a Terra Prometida como um estado de espírito. Uma condição da alma que aprende a florescer não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Tá, mas como é que se alcança esse estado interior de paz? A resposta, segundo a fonte, não está num oásis, e sim num lugar chamado a Escola do Deserto. É aqui que a jornada de verdade começa. E o que é essa escola, afinal? É uma metáfora, né? Para aqueles momentos mais áridos da vida, os desafios, as incertezas. A grande sacada dessa escola, como a gente vê aqui, é que a missão dela só se cumpre quando o aluno entende o propósito de tudo aquilo. Aí, o deserto deixa de ser um obstáculo para se tornar a sala de aula onde o crescimento mais profundo acontece. Depois de entrar na escola do deserto, o aprendizado começa a transformar o nosso mundo interior. Vamos ver agora como essa paisagem externa de dificuldade redesenha completamente o nosso santuário mental. Porque, no início, esse deserto interior é um lugar de pavor, né? É um espaço de sombras, de tentações, de assombro, como o slide sugere. É a mente se sentindo perdida, vulnerável, lutando contra a própria aridez. E então, a transformação acontece. Aquele mesmo espaço mental que antes era assustador se converte no que a fonte chama de cenáculo da mente. Uma referência ao cenáculo bíblico, um lugar de encontro sagrado. O deserto interior se torna um santuário de força e clareza. O medo, basicamente, dá lugar ao poder. E o que é que causa essa mudança toda? A internalização desta frase poderosa aqui. Eu venci o mundo. Não se trata mais de lutar sozinho. A perspectiva muda daquela de vítima das circunstâncias para a de alguém que participa de uma vitória que já foi conquistada. Sendo assim, o ponto crucial é este: o destino, a paz verdadeira, nunca foi algo externo a ser alcançado. Sempre foi um estado a ser cultivado por dentro. E aqui a gente chega no coração da ideia. A verdadeira terra prometida não é um lugar sem o sol escaldante. É a capacidade de encontrar descanso, seja numa força maior, seja numa convicção profunda, mesmo debaixo dele. É uma paz que nasce de uma conexão interna e não de circunstâncias externas favoráveis. E essa mudança de mentalidade não é só filosófica, não. Ela tem uma consequência prática e muito poderosa. Ela muda completamente a forma como se atravessa a vida com uma nova confiança. E quais são os resultados dessa mente redimida? Primeiro, não existe mais a necessidade de fugir do deserto. Pelo contrário, a pessoa o atravessa de cabeça erguida. E por quê? Porque, como o simbolismo da rocha que jorra a água sugere, existe uma consciência de um sustento que acompanha cada passo da jornada, mesmo no lugar mais seco. Resumindo, então, o caminho da transformação é este. Primeiro, entender o propósito do deserto como escola. Depois, aprender a encontrar o descanso interior. Isso leva a redimir a mente, transformando-a num santuário. E, finalmente, com essa nova força, atravessar qualquer dificuldade com a confiança de que o sustento está sempre presente. E a gente termina com uma reflexão. Depois de explorar essa jornada toda de transformação, a questão final se torna pessoal. Como é que cada um atravessa o próprio deserto, não como um lugar a ser temido, mas como a escola que leva à verdadeira terra prometida?